do Senhor. Pegue a sua Bíblia, abra por gentileza na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 11. Eu vou ler e você pode acompanhar. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade, algumas versões diz que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Todos podem se assentar. Meus irmãos, a Epístola aos Filipenses, ela é tratada como a carta da alegria, a epístola do regozijo. Primeiro a gente observa o amor de Paulo para com os filipenses. Paulo amava aquele povo, Paulo conheceu o nascedouro daquela igreja, ele viu a obra de Deus ser feita naquela cidade de uma forma esplêndida. Filipenses também mostra, logo na chegada da epístola, a fidelidade daqueles irmãos para com Deus. Eram muito fiéis. Filipenses de 1 a 11 dá um retrato disso. Essa carta é uma carta da prisão. Paulo está preso em Roma quando escreve esta carta à igreja, e ela é uma carta pessoal. Paulo diz: eu tenho saudades de vocês, eu me regozijo, eu me alegro por causa de vocês. Ele lembra-se da fidelidade daquela gente, ele agradece, ele cita algumas pessoas de forma pessoal. Por exemplo, há um irmão chamado Epafrodito, que é citado, que é o portador da oferta que Paulo recebe dos filipenses. Também aparecem duas irmãs, Evódia e Sintique. São nomes lindos, né? Se alguém quiser aproveitar, colocar nos filhos, Evódia e Sintique, são nomes bonitos. Também aparece o nome, a pessoa de Timóteo, o cooperador que Paulo tem consigo, no momento em que está escrevendo esta missiva. Paulo e Silas, Timóteo e outros irmãos participaram da fundação daquela igreja. E quando é que a igreja em Filipos foi fundada? Atos 16 conta essa história. Todos nós, quando a gente canta, a gente chora, lembrando, um terremoto vai acontecer aqui. O alicerce da prisão foi abalado, os cárceres foram abertos, todos foram livres. E naquela noite, quando Paulo, preso, cantava louvores juntamente com Silas no tronco na prisão, o Senhor moveu o cárcere e eles foram livres. E a gente lê isso aconteceu
lá no nascedouro dessa igreja. Paulo e Silas na prisão, o cárcere abalado. A experiência de nascer uma igreja debaixo de um milagre é algo que marca as pessoas, é algo que marca a nossa fé. Nossa igreja vai fazer 77 anos. No mês de abril nós iremos celebrar, se o Senhor nos der oportunidade. E quando essa igreja começou aqui, nós não tínhamos o que temos hoje. Se tivéssemos o celular para a gente fotografar tudo, mandar no zap, fazer um vídeo, guardar, publicar, não tinha nada disso. Em 1946, quando o pastor Manuel Francisco aqui chegou, aqui na cidade havia a igreja católica, a igreja batista, uma igreja pequena, ali onde está a igreja hoje, e a igreja presbiteriana. E os pentecostais chegaram como? Um pastor, sem conhecer ninguém, com uma mala, daquela mala grande, aquela mala tipo mala de madeira, sem conhecer ninguém. Ele veio porque Jesus mandou, lá de Caxias, sem conhecer ninguém na cidade. E quando ele chegou na estrada de ferro, parou na praça, não conhecendo ninguém, foi perguntar: Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Onde eu vou me hospedar? Enquanto ele orava, esperava, ele percebeu um senhor chorando, bem perto dele. Chorando, aquele homem estava de forma muito descontrolada. E aquele pastor Manuel Francisco, chegou perto dele para ver o que estava acontecendo. Crente, percebendo alguém sofrendo, não vai passar de lado. Percebeu o sofrimento do moço e foi lá. O que aconteceu? Aquele homem estava chorando porque uma das suas filhas, chamada Cecília, estava dura em cima da cama em casa, embrulhada numa mortalha, esperando os compadres serrar a tábua para fazer o caixão. E ela tinha ido embora. E o homem chorava, não tinha recurso. E o pastor foi parar na casa deles. Indo parar na casa deles, quando chega lá, posso orar? Quando ele ora, a menina, que segundo os compadres estava morta, gorfa em cima da cama, dá uma gorfada e de repente acorda. E aquele dia aconteceu o primeiro culto da Assembleia de Deus em Bom Jesus. Naquele dia a família e os vizinhos aceitaram a Jesus. E o fogo que foi ateado naquele dia continua ardendo até hoje, porque a porta que Deus abre ninguém pode fechar. E nós que somos mais antigos aqui, a gente conheceu a irmã Cecília, a gente lembra dela. Ela morreu mesmo de verdade com mais de 90 anos, mas ela deu testemunho muitas vezes aqui. Nós a conhecemos. O nosso Deus é Deus de milagre, o nosso Deus é Deus poderoso. E nessa noite Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele pode, Ele é o Senhor, Ele está presente. E se você crê, hoje tem milagre para você. Quem pode dar glória a Jesus por isso? E aí, meus irmãos, os filipenses eram um exemplo de milagre. E aí nós falamos da alegria, mas temos que registrar que Paulo deixa muito clara a sua ação de graças. Ele é grato por toda a ajuda que os filipenses lhe deram. E aí eu quero fazer algumas comparações. A gente costuma confundir alegria com felicidade. E alegria e felicidade, embora pareçam ser a mesma coisa, não são. Quando você pensa em felicidade, você se lembra de quê? Talvez a gente se lembre de desembrulhar os presentes do Natal, dos aniversários, das surpresas recebidas da família, de estar com pessoas amadas. Talvez a gente se lembre das coisas que nós adquirimos, mas coisas estragam, a saúde se deteriora, pessoas amadas se vão, morrem, perdemos pessoas que amamos ao longo da vida. Dinheiro acaba, pode ser roubado. Eu me lembrei de um filme muito conhecido, que a maioria dos senhores talvez já tenha ouvido falar, e muitos talvez já tenham assistido. Um filme de Will Smith, A Procura da Felicidade. Um pai que é lutador, com problemas financeiros, um cônjuge que vai embora,
uma trama extremamente emocionante. Muita gente começa a assistir esse filme e termina chorando, porque é emocionante. E a lição que nós tiramos ao ver aquela produção artística e cinematográfica é que não há equidade nas relações sociais. Não, o mundo não é justo. Coisas acontecem, problemas acontecem, passamos por adversidades, enfrentamos perdas dolorosas. Todos nós passamos por tribulações. A procura da felicidade, embora seja uma produção muito bonita, ela tem um significado diferente para cada um de nós. E quando nós começamos a pensar, a gente vê na selvageria desse mundo como as dores se apresentam diante de nós, como sofremos coisas para as quais muitas vezes não estamos preparados. Alegria, no entanto, não é felicidade nesse sentido. Alegria é algo mais profundo. Alegria é algo mais forte. Alegria dá a certeza de que Ele, o Senhor, está conosco. A alegria dá-nos a certeza de que haja o que houver, Ele, o Senhor, não nos deixará sozinhos. A felicidade depende dos acontecimentos, a alegria depende de Cristo. A felicidade depende das coisas à nossa volta, mas a alegria verdadeira só Cristo pode dar a uma pessoa. Quem concorda pode adorar o nome do Senhor. A alegria verdadeira vem de Deus. E aí nós começamos, meus irmãos, no versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos. E ele começa primeiro falando deles mesmos. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Quem era Timóteo? Timóteo era o seu filho na fé. Fala aqui a palavra a respeito do discipulado, daqueles que são gerados através do ministério de alguém. Olha que coisa boa é quando a gente percebe alguém que está caminhando porque aprendeu com a gente alguma coisa. Que coisa boa é quando a gente escuta alguém testemunhar dizendo: olha, eu me inspirei na sua vida, eu segui os seus passos, eu observei o seu testemunho e por isso eu estou de pé. Como é bom ver alguém que foi gerado, discipulado através do ministério de cada um de nós. Timóteo era um filho na fé, era um discípulo amado, era alguém que estava sendo forjado, preparado para o ministério. E aí eu faço uma pausa dizendo: ovelhas geram ovelhas, discípulos têm que gerar discípulos, pastores vão gerar pastores. Olha, quer ser obreiro, quer ser pastor, onde o pastor tirar o pé, coloca o seu, anda junto, serve, coloque a sua vida na disposição. Tem algumas pessoas que querem a coisa pronta, mas há uma caminhada, há um processo. Pastores e obreiros devem gerar outros obreiros. E aí, cuidado com o exemplo que você dá. Cuidado. Timóteo está sendo gerado como filho na fé. Ele se converteu na primeira viagem missionária de Paulo lá em Listra. Era um obreiro em treinamento. E Paulo os descreve dizendo: imagina alguém, irmã Leomi, o apóstolo Paulo, um sujeito da melhor qualidade, diácono Adeildo. Pensa num homem com um ministério. Depois de Jesus, Paulo foi o homem que mais influenciou a igreja. Pensem num obreiro talhado, preparado. Se fosse hoje, o cartaz, o banner para as redes sociais seria assim: Paulo, conferencista internacional. E aí, já viu que a gente gosta dessas coisas? Paulo não se descreve assim. Ele diz assim: eu e Timóteo somos servos de Jesus Cristo. O maior título que alguém pode ter é o título de servo.
Eu me lembro, o meu saudoso pai, quando a gente começou a chamar ele de bispo, bispo daqui, bispo dali, bispo de lá. Aí um dia ele foi no lavador lavar o carro. Aí chegou lá o menino do lavador, falou: agora o senhor não é pastor mais não. Que isso, menino? O sangue de Jesus tem poder. Não, agora o senhor não é bispo, né? E ele ficava todo assim, né? A verdade é que o que nós nunca devemos deixar de ser é servos. Quem somos nós? Nós somos servos de Cristo. Nós somos servos de Jesus. E a palavra servo é douloi, que quer dizer escravo. O que é o servo? É o escravo. O escravo não manda em si mesmo. O escravo não escolhe o que vai fazer. O escravo não escolhe onde ele vai ficar. O escravo não escolhe tarefa nenhuma, lugar ou posição. O escravo obedece porque o Senhor é quem manda. O escravo faz porque o Senhor ordenou. O escravo está a postos para servir. E aí, meus irmãos, o que nós temos em mente agora? Paulo se diz servo. Esta é a verdadeira relação do cristão com Cristo. Nesse tempo em que a gente olha na televisão, quando as igrejas da confissão positiva ou da teologia da prosperidade, a pessoa começa a dizer: eu decreto, eu declaro, eu ordeno, eu faço, eu aconteço. Parece que as pessoas perderam a noção. Olha, será quem é que manda? Será que é você que manda mesmo? Será que sou eu que mando mesmo? Não, eu aprendi pela Bíblia que a verdadeira relação do cristão com Cristo Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele manda, a gente obedece. Ele fala, a gente escuta. Ele governa e a gente está aqui para ser dirigido, porque o Senhor é o nosso pastor. É Ele que guia a nossa vida. Quem pode levantar as mãos para o céu e glorificar a Jesus? Nesse tempo, Paulo é atual. Ele diz: nós somos servos, porque cristãos são propriedade de Cristo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele diz assim: vocês não são de vocês mesmos. Tem um monte de gente dizendo: eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu vou onde o meu nariz aponta. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não somos de nós mesmos, nós não podemos fazer o que queremos, nós não temos a liberdade para fazer o que dá na telha, o que vem na nossa mente. Quem é de Cristo é servo de Cristo. Você fazia, não faz mais. Você era, não é mais. Agora você é de Jesus e você mudou a sua vida. Quem é de Cristo tem um dono, tem um Senhor. É Ele que manda. Nesse tempo de meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero da minha vida. Quem é de Cristo, abre os ouvidos. Você fazia, você era, você ia. Agora, se o Senhor é o Senhor da nossa vida, é Ele que fala, é Ele que faz, é Ele que manda. E é não a minha vontade, e sim a vontade de Cristo. Esta é a verdade. A igreja continua dizendo: nós não mandamos em nós mesmos, é Cristo que manda em nós. Então, se alguém tem coragem de dizer que é servo de Jesus, se alguém tem coragem de dizer: eu estou servindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não, é para frente que a gente anda seguindo a Jesus. Se você pode, levante as duas mãos para o céu e diga: eu vou seguir a Cristo até o final. Depois, quando Paulo fala dos crentes, ele diz: a todos os santos. Santos aqui são aqueles que são separados, hagióis, separados. Santos são aqueles que foram colocados à parte para servir a Cristo. Isso é ser santo. Eu já contei aqui, tem um amigo que é de outra religião tradicional. Ele diz assim: mas pastor, na sua igreja não tem santo. Eu falei: você está enganado. Hoje deve ter uns 500 aqui. Só que os santos, conforme a Bíblia diz, santidade é um processo. Santidade como estado, só Deus tem.
Só Deus é santo, totalmente santo, não deixará de ser santo, não muda e é santo para sempre. Agora, os crentes são chamados de santos, porque nós não temos o estado, mas nós estamos no processo da santificação. Tem coisa que Deus já fez na sua vida, não fez na do outro. Tem coisa que Ele está fazendo no outro, que vai começar em você agora. Amanhã você vai ser mais santo do que hoje. Semana que vem mais santo do que agora. O ano que vem mais crente do que hoje. De tal forma que o processo da santificação vai acontecendo na sua vida. Hoje um pecado é vencido, amanhã uma maldade é deixada para trás, daqui a pouco um pensamento ruim é vencido, e você vai se santificando e vai avançando, porque a vereda do justo, levante a mão e receba, é como a luz da aurora, ela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, como a luz da aurora, até se tornar dia perfeito. Deus está trabalhando em nós, santificando a nossa vida. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Ser santo segundo a Bíblia é estar no processo da santificação. Deus está trabalhando em nós. Aí um dia um obreiro, um pastor, passando por uma tribulação lá no seu ministério, e eu lido com alguns pastores, e ele disse: pastor, mas eu estou passando um vento, uma luta, um problema, e me contou a situação. E ele arrematou dizendo assim: mas os nossos santos dão muito trabalho. Olha para cá, santos dão trabalho. Sabe por quê? Porque a obra ainda está acontecendo, porque Deus ainda está trabalhando, porque Deus ainda está fazendo. Tem hora que Ele pega uma lixa e passa aquela lixa grossa, tem hora que Ele tem que pegar e arrancar um pedaço, moldar de alguma forma, coloca no fogo, tira do fogo, joga na água, dá aquele banho, vai mexendo, vai trabalhando. Deus está trabalhando em nós, então esse processo dá trabalho, glória a Deus por isso. Sabe por quê? O dia que o trabalho acabar, Jesus te leva. Então deixa Jesus trabalhando em você, deixa Jesus fazendo a obra. Olha para o lado: eu estou dando trabalho, mas me desculpa, estou dando trabalho, mas me perdoa, eu estou caminhando para o céu, a obra está acontecendo, Deus está trabalhando em nós, Deus está agindo em nós. Se você concorda com isso, pode dizer amém. Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando na sua casa. Desde a antiguidade nunca se ouviu dizer de um Deus como o nosso, que trabalha, que trabalha, que trabalha, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. A todos os santos. E aí, meus irmãos, esse texto do versículo 2 traz-nos um chamado para a santidade. Santos expressa o estado dos cristãos em Cristo, o processo que Cristo está fazendo em cada um deles. Nós só seremos santos se estivermos em Cristo. Nós só seremos santos se estivermos guardados em Cristo. Na velha vida éramos possessão do mal, éramos tomados por aquilo que era o espírito do engano e da maldade, mas quando Cristo entrou em nós, Ele entrou controlando, ajustando e acertando a nossa vida, porque o Espírito de Cristo é Espírito de vida, é Espírito que transforma. Quando Cristo entra em nós, as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Quando Cristo entra em nós, as coisas velhas são deixadas e tudo se torna novo. Paulo diz a expressão em Cristo 8 vezes na carta aos Filipenses. Nas demais epístolas ele fala esta mesma expressão 34 vezes. Sabe por quê? Porque Cristo deve ter a proeminência em todas as coisas. Olha para cá. A gente pode ganhar tudo. Alguns de nós podem ter sucesso na vida, pode avançar, conquistar coisas, mas nada disso terá proveito se Cristo não for o alvo, se tudo não for dele, por ele e para ele. O que eu quero dizer é que você pode ir longe, pode avançar o quanto der, mas se Cristo não for o centro, o alvo da sua vida,
Simplesmente você está correndo atrás do vento, porque sem Cristo nada dessas coisas terá valor. Sem Cristo nada dessas coisas tem sentido. Cristo deve ter a proeminência na nossa vida. A verdadeira vida dos crentes, a verdadeira vida dos santos é a vida de Cristo em nós. Paulo chega a dizer em outro texto, ele diz: agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Aí chegamos no versículo 3, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E ele vai falar no versículo 3, primeiro, existem alguns pontos de alegria, e a alegria, segundo Gálatas 5:22, é fruto do Espírito. E aí, meus irmãos, alegria sendo mais profunda do que felicidade, alegria sendo algo que vem de Cristo e não das coisas, alegria sendo algo que vem do céu e não daqui, alegria de verdade que não pode ser tirada. Ela não se acaba quando o carnaval acaba, quando a festa acaba, quando as coisas boas passam. A alegria verdadeira não pode ser tirada da vida do crente. É por isso que você perde um ente querido, mas entra na casa de Deus adorando, porque a alegria que vem de Cristo, nem a morte pode tirar. É por isso que quando algo ruim acontece, e eu já participei de cerimônias terrivelmente dolorosas, eu já estive em cerimônias de mães que enterraram filhos que nasceram mortos, mas ela teve a graça de orar e agradecer e chorar e louvar ao Senhor. Que coisa é essa que faz uma pessoa dar graças a Deus e adorar mesmo diante de um quadro de morte? O que é isso que acontece? A alegria verdadeira que vem do céu, ela pode mudar a situação. Lembra de Jó, quando seus filhos morrem, a mulher diz: amaldiçoa o seu Deus, e morre. Ele diz: como uma louca você fala, recebemos o bem do Senhor, não receberíamos o mal. Porque há no pensamento corrente de muita gente, de que o bem vem de Deus e o mal vem do diabo. Tudo que vem para a minha vida não é o diabo que fez nada. Eu não sei na sua. Na minha é Deus que manda. Na minha é o Senhor que governa. Ah, mas vem algo terrível. Foi permissão de Deus, vem de Deus. Recebemos o bem de Deus, e recebemos de Deus também aquelas coisas que não gostamos. Deus o deu, Deus tomou. A gente levanta a mão, a gente abre o peito e a voz e diz: bendito seja o nome do Senhor. O que é isso que faz o crente no meio da aflição cantar um hino de louvor? O que é isso que faz o crente no meio da dor glorificar o nome do Senhor? A alegria é fruto do Espírito, e ela não está condicionada às coisas à nossa volta. Do nosso lado, irmã Esther, 1000 pode cair, 10.000, mas o Senhor vai estar conosco. Pode ser que os arcos, as cordas, os carros do inimigo se levantem, mas Ele é Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e aquieta o nosso coração. Quando as coisas vêm sobre nós, nós temos um Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Tem gente já entendendo e dando glória a Deus. Na hora da tribulação, é nele que a gente descansa, é nele que a gente tem alegria. Aleluia. Você está sentindo a presença de Jesus aqui? Você pode glorificar a Jesus. Talvez você tenha saído de casa e deixado um problema lá. Talvez você tenha algo para resolver, mas eu tenho uma notícia para te dar. Essa alegria não vai mais sair de dentro do seu coração. O inimigo até pensou que ia te derrubar, que ia fazer você desviar, que ia fazer um monte de coisa. Olha você de pé aí dando glória a Deus. Olha você levantando a mão dando glória a Jesus. Pensou que ia te vencer, não venceu não. Você está de pé dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque essa alegria não vai mais sair. Você não vai abrir mão de Jesus. Você não vai ter uma história de tragédia. Não vai
vai ser mais um desviado na estatística, não. Você vai ser um cidadão do céu. Você foi chamado por Jesus para ir morar com Ele. Você não vai ser maçaneta do diabo, não vai ser bola para o capeta chutar, nada disso. Sua história é história de vitória, de crescimento, de bênção, porque Deus vai guardar você. Essa alegria, ela tem que permanecer. E eu falo de algumas alegrias. Ele diz assim: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Alegria da lembrança. Já viu que tem gente que você for, ó, Deus me livre, não quero nem lembrar. Deus me livre, tira daqui. Mas Paulo, quando lembrava dos filipenses, falava assim: eu dou graças a Deus. Como é que nós queremos ser lembrados? Eu não prometo ser perfeito. Se eu errar, eu souber, eu peço perdão. Até uma criança, se precisar. Também não sai guardando coisas 1 ano, 2 anos, 10 anos. Resolveu, resolveu. Como é que nós queremos ser lembrados? A alegria da lembrança. Eu dou graças a Deus todas as vezes que eu lembro de vocês. Paulo está dizendo: olha, quando eu lembro de vocês, a minha alma se enche. Quando eu lembro de vocês, eu sinto gozo no coração. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto o poder de Deus. Eu sinto o Senhor do meu lado. Alegria da lembrança. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. As experiências vividas com eles, as experiências que passaram. E aí ele diz que ele não consegue esquecer quais são as marcas que nós deixamos. A outra lembrança: fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. A alegria da súplica. Todas as vezes que nós oramos, temos quem tira a alegria da súplica, a alegria da intercessão, a alegria de poder orar com alguém, orar por alguém. Tem gente que está de pé só porque você está orando por ele. Tem gente que ainda não foi engolido, destruído, acabado, só porque tem joelho dobrado. Tem gente do joelho no chão, clamando: guarda ele, livra ele, cuida dele. Tem gente orando. Meus irmãos, muitos de nós estamos de pé, sabe por quê? Porque Deus está cuidando de nós, através da intercessão de alguém, através da oração de alguém. Olha, você está de pé porque Ele está te guardando, mas tem alguém de joelho no chão, orando por você. Quem pode dar glória a Deus por isso? E aí você que está orando, não pare de orar. Não desista de orar. Tem uma diaconisa da nossa igreja, Piacá, que ela orou 18 anos para o marido se converter. Ela é tia do Geilson. Como aquela mulher orou? Quando eu chego lá e vejo ela e o marido, diáconos da igreja, é para sair rodando e dando glória a Deus. Porque Deus é bom. Não desista de orar. Não desista de orar. Parece que o céu é de bronze, parece que ele está fechado, mas Deus está trabalhando mesmo quando você não está vendo. Deus está trabalhando. Deus pode estar calado, mas isso não quer dizer que Ele está parado. Deus pode estar em silêncio, mas não quer dizer que Ele não está vendo. Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Aí atrás onde você está, levante a sua mão para o céu. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua vida. Deus está trabalhando. Meus irmãos, a alegria da súplica, o amor do apóstolo por eles, leva a intercessão genuína, fazendo sempre com alegria orações por vós. A oração é por todos. Sabe por quê? Porque o bem-estar individual pode afetar o todo. Então ele ora por todos eles. Depois, a alegria da participação. No versículo de número 5, ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Meus irmãos, a palavra cooperação, ela vem do grego koinonia, que quer dizer participação, cooperação no Evangelho, a participação dos cristãos uns com os outros. A obra é feita em cooperação. Olha para o lado, você vai precisar desse irmão para fazer a obra. Diz aí, ó, conta comigo, eu vou contar com você. A obra de Deus é feita em cooperação. A participação dos cristãos uns com os outros, a participação com Cristo e com o Espírito Santo. Olha para cá, você vai fazendo a obra e Jesus vai cooperando com você. Sabe como é que a gente vai ver pessoas sendo curadas? Se você levantar e orar para Jesus curar. Sabe como é que a gente vai ver pessoas sendo salvas? Se você levantar e pregar o evangelho de salvação. Você vai pregando e Jesus vai cooperando e fazendo, porque a obra é feita em cooperação.
Senhor. Também a participação com os bens materiais, com a contribuição, com liberalidade. Olha para cá. Por que que nós falamos de ofertas, de dízimos, de participação com os nossos bens? Por que que nós falamos disso? Falamos porque tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que Deus te deu, pertence a Deus. Você só está tomando conta. Eu só estou tomando conta. Na verdade, nós somos os mordomos. Tudo que está nas nossas mãos, nós estamos tomando conta. E aí, meus irmãos, muito erra quem segura tudo com unhas e dentes, quem não consegue ser fiel nem no pouco, quem não consegue ser liberal, no sentido de ajudar. Todos nós gostamos de ser ajudados, mas quando se trata de ser liberal, de ter liberalidade, nós às vezes seguramos coisas as quais não podemos reter, e perdemos muitas vezes aquelas que nós não conseguimos segurar. Quantas vezes seguramos coisas além daquilo que devemos? O clamor dos que perecem não nos incomoda. A gente fala de missões, a gente se alegra quando a missionária Deriana dá o relatório, a gente se alegra quando mostra o vídeo de Cuba, quando mostra a igreja perseguida. Mas, meus irmãos, às vezes somos incapazes de entregar uma oferta para aliviar aquilo que o missionário está passando. Nossa igreja é missionária, nós fazemos, mas poderíamos fazer mais, poderíamos ir muito mais além, poderíamos avançar muito mais. E um dia um pastor me contou: pastor, o problema não é esse não, o problema é que o bolso é fundo e a mão é curta. Eu fiquei imaginando um sujeito com o bolso fundo e com um bracinho assim. Aí o outro falou assim: o problema, pastor, é que ele converteu, mas a carteira ainda não converteu não foi batizada. Se Jesus tem que batizar a carteira agora, o que nós vamos fazer? Eu decidi uma coisa: eu só posso fazer a minha parte. Nesse quesito, eu dou exemplo. O exemplo é que arrasta. Aqui na igreja nós temos gente que é liberal, liberalidade. A pessoa ganha pouco, é aposentada, o salário pequeno, mas não deve nada a ninguém, o nome não está sujo, anda limpo, tem a casa direitinho, tem o carro dele, anda com a cabeça erguida, tem uma vida tranquila. E conheço gente que ganha 10 vezes mais e tem que correr dos outros, tem que sair correndo. A fidelidade a Deus, faz a diferença. Se alguém carece, eu conheço gente aqui na igreja que tira da compra de casa e entrega, e me pergunta se Deus deixa faltar. Deus não deixa, porque quando você é fiel, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, acontece a multiplicação. Você tira do armário, mas o armário não esvazia, porque Deus cuida de você. Oh glória! Milagres modernos acontecem, a alegria da participação. Um dia nós estávamos congregando lá embaixo, e eu me lembro, o pastor Jonas veio pregar aqui, e ele contou uma história lá que nunca esqueci. É irmão da irmã Leobi. O pastor Jonas é dos grandes pregadores que a gente conhece, pessoa que a gente admira. E ele contou de uma vez que o saudoso presbítero, irmão Ananias, teve que internar, foi para Cachoeiro, não sei para onde. E a irmã Ruth ficou sozinha com os filhos na roça. E não tinha o que fazer. E tinha uma lata de fubá. E tinha pouca coisa. Eu não sei se eu estou contando certo, mas é por aí. E enquanto, ela chamava ele de neném, não era isso? Enquanto o irmão Ananias estava internado, sabe Deus quantos dias ia ficar, aquela irmã sozinha, cuidando dos filhos, o fubá não acabou da lata. Ela tirava o fubá, fazia angu, fazia com verdura, fazia com isso, fazia com aquilo, e o fubá não acabava. Sabe por quê? Porque Deus é Deus que multiplica.
não é só o fubá não, é o dinheiro, é o recurso, é a bênção sobre a nossa vida. Você é mordomo. Então o ato mais inteligente de alguém é ser fiel a Deus. Seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel a Deus. Experimente o cuidado de Deus. Eu oro para que Deus levante em nosso meio crentes que sejam fiéis em tudo. Quem coopera no avanço do Evangelho, recebe essa palavra. Quem coopera no avanço do Evangelho também receberá o galardão decorrente dessa participação. A gente fala no dia das missões, você não pode ir, mas missões você faz indo, contribuindo e orando. Você não vai lá para a África, você não vai lá para o fim do mundo, mas você pode orar e você pode contribuir. Se Deus te chamar para ir, você vai, mas se não chamar, é R$5, R$10, é um quindim, é um cuscuz, é uma coisa, é um salgado, é um caldo. Ofereça o que você tem, porque a obra de Deus é feita assim. Aliás, meus irmãos, não é feita com o dinheiro dos milionários nem dos ricos, é feito com a fidelidade de quem é fiel. E às vezes é pouco, mas se for fiel no pouco, Deus coloca no muito. Então receba essa palavra. Deus é Deus que cuida de nós. A alegria de participar, a alegria de contribuir. Versículo 6, a alegria da certeza, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A alegria da certeza. Meus irmãos, Paulo está preso, mas está alegre. Como é que uma pessoa presa está alegre? Porque a alegria dele não está nas coisas. Ele chega a dizer assim, Lucas, ele diz assim, olha, a palavra de Deus não está presa. Ele diz assim, uma grande porta se abriu. Deus foi glorificado nas minhas prisões. Um dia eu estava visitando uma irmã que passou por algo terrível, de enfermidade. Ela falou, pastor, eu já sei por que eu fui para lá. É mesmo, irmã, o que foi que aconteceu? Deus me colocou lá. Tinha uma pessoa desviada do lado, e eu cheguei lá, o médico não sabia o que tinha, e aquela irmã ficou uma semana no hospital. Quando ela saiu do hospital, já tinha orado pelo quarto todo, já tinha trazido a desviada de volta para a presença de Deus, já estava médico pedindo oração, enfermeira pedindo oração, falou, já sei por que Deus me mandou para lá. Porque crente é assim, onde Deus te colocar, você vai dar fruto. Onde Deus te colocar, você vai resplandecer a luz, a alegria da certeza, tendo por certo isto mesmo, indica persuasão, uma forte convicção. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Ou seja, a obra é contínua, a obra é sequencial, a roda está girando. As irmãs cantam um hino assim, olha, Deus vai fazer uma coisa nova, vai fazer a roda grande, passar dentro da pequena. Eu fiquei, Jesus, como é que é isso, será? Mas está lá, o profeta Ezequiel fala disso, e faz mesmo. Deus coloca o barro sobre a roda, Deus trabalha do jeito dele, Deus sabe fazer aquilo que tem que ser feito. Então pode não ser do seu jeito, pode não ser do nosso jeito, mas tem uma coisa, Deus está trabalhando e fazendo uma grande obra. E olha para cá, aquele que começou a boa obra em você, ele vai continuar. Ele não terminou ainda, mas ele vai continuar. Ele não terminou ainda, mas ele também não parou, ele está trabalhando, ele vai fazer a obra. Então nós temos uma alegria trazida pela certeza de que ele está trabalhando por nós. Já caminhando para o final, quando chegamos no versículo 9 até o versículo 11, Paulo faz uma oração e uma petição. E ele diz o seguinte: peço, porém, isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência, em tudo, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Peço isso. Paulo continua orando por eles, e a natureza da petição que ele faz, ele diz que o vosso amor aumente mais e mais.
Almeida Corrigida Fiel e a Revista e Atualizada usa a expressão amor. Almeida Revista e Corrigida, que é a nossa versão, usa caridade. Ele não está falando aqui do amor erótico, ele não está falando do amor fraterno, ele não está falando de sentimento, ele está falando do amor de Deus, o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor perfeito, que é o amor de Deus. O amor de Deus em nós deve aumentar mais e mais. A presença do amor de Deus no nosso coração deve ser algo que só cresça em nós. A presença do amor de Deus fará com que nós olhemos o mundo com os olhos de Deus. Isso não quer dizer que nós vamos aprovar o comportamento errado. Isso não quer dizer que você deve ser conivente com o erro. Não, o amor de Deus em nós faz com que nós olhemos com amor para o mundo. Você vê alguém pecando, você não aprova, você não concorda, você não é conivente, mas o amor de Deus faz você olhar com outros olhos. Deus fez uma obra em você que não fez no outro. Deus fez em mim alguma coisa que não fez em alguém. Então eu entendo que o amor de Deus em mim, ele tem que aumentar a cada dia mais. Isso faz com que nós olhemos o mundo com os olhos de Deus. Segunda coisa, há um propósito imediato nessa petição. E ele diz: para que aproveis as coisas excelentes. E aí, meus irmãos, nós estamos chegando num tempo que as pessoas estão aprovando o erro, aprovando o que não pode, sendo coniventes. Isso está acontecendo. De uma pessoa falou com o filho: eu vou falar com o pastor, vou avisar o pastor. Fala com o pastor não. Seja o pastor da sua casa, seja o pastor do seu filho. Que negócio é esse, fazer a criança pensar que o pastor é o bicho papão? Ó, o pastor está chegando, você já fica imaginando, já veio o monstro. Não é não? Seja o pastor da sua casa, assuma a posição que Deus te deu. Deus te chamou, não aprove o erro. O menino pastor tem o celular, foi você que comprou? Está dentro da sua casa? É você que manda, desliga o Wi-Fi. Não deixa ele a noite toda naquilo lá não, você não sabe o que está acontecendo. Tem crianças novinhas vendo vídeos que não podem, coisas que incentivam morte, suicídio, pecado, tudo quanto é coisa. Seja o pastor da sua casa. Sabe quais as coisas que nós devemos aprovar? As coisas certas, as coisas excelentes. Aquilo que não é excelente, aquilo que não é certo, não aprove, reprove, condene as obras infrutuosas das trevas. As trevas estão se levantando e nós não seremos coniventes. Nós diremos: pecado é pecado, erro é erro, Deus perdoa pecado, Deus transforma. O homem precisa se levantar, e aí nós vamos aprovar, meus irmãos, as obras excelentes. É ter o senso daquilo que é certo, o senso daquilo que é vital. Aí ele diz: para que sejais sinceros. Isso quer dizer, para que sejamos puros, para que tenhamos pureza. Isso precisa estar em nós. Como está a sua temperatura nessa área? A pureza deve habitar os nossos olhos. Olha para cá, todas as coisas são puras para os puros, mas para quem não é, não tem nada puro mesmo. Tem pessoa que só enxerga o lado errado, mas você recebeu o colírio do céu para ungir os seus olhos, e você vê pureza, você olha para o lado bom das coisas, e o nome de Jesus é glorificado na sua vida, totalmente glorificado. Para que sejais sinceros, para que nós possamos mostrar as nossas obras à luz do dia. Outra coisa, sem escândalo, descreve o caráter de cada um de nós. Essa palavra serve para você e serve para mim. Nós somos chamados para isso. Nós somos pessoas chamadas para viver uma vida que agrade a Deus. Vamos sair do templo agora, vamos terminar o culto e vamos para a nossa casa. Aqui no culto está tudo bem, mas a vida cristã de verdade, ela começa quando a luz apaga, quando a gente sai naquela porta, quando a gente entra lá naquela empresa amanhã, quando a gente precisa lidar com alguém que está perto de nós, quando a gente tem que lidar com o vizinho, quando a gente tem que resolver um problema.
A vida cristã de verdade começa quando apagam-se as luzes do templo e a gente entra na pista lá fora para refletir a luz de Cristo. A vida cristã começa quando nós temos que mostrar ao mundo quem é Jesus. E aí o que vamos fazer? Quem assim procede está pronto para o dia de Cristo. E aí nós precisamos estar prontos e cheios de fruto de justiça. Dr. W.E. Macomber diz que a santidade em nós deve ser transparente. Santidade transparente não é santidade aparente, não é santidade distorcida, santidade transparente. Pastor, você é mais santo que os outros? Não é uma competição. Eu vou ser melhor que alguém? Você só pode medir a sua, mas deve ser transparente. Como será quando nós estivermos diante de Cristo e as nossas obras forem mostradas? Primeira coisa, ninguém de nós aqui está acima de ninguém. Eu não estou. Se tem alguém que precisa de oração aqui, sou eu. Preciso mais do que vocês todos para estar na frente do rebanho. Deus está trabalhando. Curve a sua cabeça. Nossa santidade deve ser transparente. Queremos um avivamento? O irmão Mauro falou hoje de manhã. Começa com isso. Oração, palavra, perto de Deus, ore mais, jejue mais, busque mais, seja mais santo hoje do que ontem. Deus está trabalhando em nós. Nossa santidade precisa ser vista diante dos homens. Curva a sua cabeça. Um dia essa mensagem deixará de ser pregada. Um dia teremos o último culto. Um dia o mercado vai ficar vazio. Seu trabalho aqui vai findar. O martelo dos obreiros, o seu barulho vai cessar. Aviões sem seus pilotos voarão para a destruição. A terra ficará em suspense, porque será o dia da volta do Senhor. Se queremos estar prontos para esse grande dia, temos que pedir ao Senhor: faça a sua obra em nós. Você está de olhos fechados ou está olhando para alguém? Está de olhos fechados ou está preocupado com a hora, preocupado com o lanche que vai fazer depois? Ou está guardando coisas no coração, carregando bagagens? Talvez esteja na hora de nossa santidade ser transparente, já largar a bagagem e olhar para Cristo e pedir: Senhor, faça a sua obra em mim. A terra pode estar em suspense, em convulsão, mas está chegando o dia, e quem estiver pronto vai ouvir o chamado do Senhor. Um dia nós vamos escutar a última pregação. Um dia nós vamos orar pela última vez. Um dia nós ouviremos pela última vez a proclamação da palavra. Mas tem uma notícia: quando a gente chegar lá, a gente vai ver a palavra viva, a gente vai contemplar o rosto santo de Jesus. Um dia toda a luta e o labor vai cessar. Aprove as coisas excelentes e condene as obras das trevas. Viva para Cristo e olhe para Ele. Não negocie seus valores, não negocie a sua fé, não negocie a sua esperança. Pode ser quadrado, pode ser taxado de qualquer coisa, mas vai morar no céu com Jesus, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. Os sinais nos alertam. Está chegando a hora. Vai esperar acontecer o quê? Vai voltar só no próximo feriado? Vai esperar acontecer uma campanha ou qualquer coisa para ser mais crente? Vai esperar a desgraça chegar para você acordar? Acorda agora e seja o melhor crente que você pode ser. O Rei está voltando. O Rei está voltando.
Hoje é dia de você voltar para a presença de Deus. Se você está afastado, hoje é dia de voltar. Se você não aceitou Jesus, hoje é dia de aceitar. Se você precisa consertar alguma coisa, hoje é dia de vir para o altar e ajoelhar aqui e dizer: Senhor, eu quero consertar a minha vida, quero mudar a minha história. Eu quero ser santo, eu quero ser teu, eu quero pertencer a ti. Onde está a primeira pessoa? Vem correndo, não vou insistir não. Eu vou só te convidar, vem depressa se você precisa vir. Se você estiver afastada, se você estiver afastado, se você estiver longe, Deus está te chamando. Onde está você? Onde está você? Deus está te vendo. Você pode se esconder no meio da multidão, pode se esconder dos pais, pode se esconder de tudo, mas Deus está te vendo, Deus está te chamando. Vem depressa, vem depressa. O Elias está voltando para Jesus, está voltando para Jesus. Onde está a segunda pessoa? Onde está você? Estenda as mãos para cá. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Antes que a trombeta toque, ainda estamos vendo o Senhor fazer grandes coisas. Te louvamos. Deus, honra a fé da irmã Elza, Senhor. Guarda o Leandro. Corta os laços de morte. Muda a vida desse moço, Senhor. Faz a obra que só o Senhor pode fazer. Honra a fé da tua serva, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma a vida do Elias. E antes que a trombeta toque, Senhor, a gente quer ver esses meninos cheios do teu Espírito. Antes que a trombeta toque, a gente quer ver esses rapazes transbordando da presença do Espírito. Faz encher os vasos, faz encher a vida deles com a tua gloriosa presença. Perdoa os pecados, limpa-os com o sangue de Jesus e muda-lhes a história. Escreva o seu nome no livro da vida e dá-lhes uma nova esperança para viver. Deus, a tua igreja que aqui está, faz-nos andar de acordo com as tuas promessas. Guarda a nossa vida, abençoa a nossa semana, o culto de amanhã. Se o Senhor não voltar, nós aqui estaremos. Abençoa o pastor Josué que vai pregar. Ó Deus, a tua igreja, aviva esse povo. Se o Senhor quiser avivar essa cidade, começa aqui na nossa igreja, Senhor, a fazer uma grande obra. Começa em nós, na nossa casa. Coloca fogo na nossa casa e faz a obra que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, amém. O Rei está voltando, aleluia. Ele vem buscar. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a presença gloriosa, o conforto do Santo Espírito de Deus seja com todos os que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.